Fala pessoal, Felipe Regato no contato, especialista em investimentos online em futebol. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês alguns prognósticos, algumas dicas de aposta para o final de semana, para sábado, para domingo, 20 e 21 de fevereiro, tá? Antes de mais nada, fazia muito tempo que eu não gravava vídeo por aqui e agora nós vamos retomar aí com força total. Então se inscreve aqui no canal se você é novo, ativa as notificações para você receber os nossos conteúdos, porque toda semana terão pelo menos aí 2 ou 3 vídeos com prognósticos para jogos que vão acontecer dentro daquele período, tá? Então para você não perder nada, como eu falei, se inscreve e ativa as notificações. E antes de ir para o vídeo propriamente dito, eu também quero falar para você um pouquinho da VBet, né, que é parceira, é uma casa excelente, né, uma casa que está crescendo cada dia mais aqui no Brasil, e possui excelentes odds, possui excelentes mercados, né? E é uma das casas aí que eu recomendo para que você possa fazer as suas apostas, porque ela tem todos os mercados ali que os profissionais costumam trabalhar, então fica essa dica aí para você também. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos para os prognósticos e vem comigo. E o primeiro jogo, pessoal, que eu separei aqui pra gente é o jogo entre Sassuolo e Bolonha, que vai ser no sábado, 4h45 da tarde, jogo pelo campeonato italiano, né? Um jogo que eu acredito que tem tudo para ser bastante movimentado. Se a gente pegar aí os últimos confrontos entre essas equipes, os últimos 5 confrontos diretos, nós temos aí o over 2,5 e o ambas marcam batendo, né? A Sassuolo, que nas últimas rodadas aí tem se mostrado uma equipe que faz e que leva bastantes gols, né? E o Bolonha, pela qualidade que tem, claro, tem condição de sair pelo menos com um golzinho aí nessa partida. E por isso, né, a minha dica de aposta para esse jogo ela vai para o mercado de gols, né, e é o mais 2,5 gols, está na casa de 1,70, né, varia de quando você vai fazer essa entrada, de qual casa você vai utilizar. Como eu falei, a VBet ela possui excelentes cotações e eu recomendo para você. Está em torno de 1,70, me agrada essa odd, porque vejo que tem tudo para ser um jogo bastante movimentado, pela característica das equipes, beleza? O segundo jogo que eu quero falar com vocês é o jogo entre Mönchengladbach, né, Borussia Mönchengladbach e Mainz, pelo campeonato alemão, ainda no sábado, 11h30 da manhã. Um jogo que eu também acredito que nós vamos ter aí bastantes gols pelas características que as equipes têm. Últimos 3 confrontos diretos entre eles aí nós tivemos gols para os dois lados. O Borussia Mönchengladbach, se a gente analisar os últimos 8 jogos dele em casa, nós tivemos 7 ambas marcam, né? E o Mainz é uma equipe que mesmo jogando fora de casa e não fazer uma grande campanha assim, não é uma grande equipe, mas se a gente olhar os jogos do Mainz fora de casa contra as equipes de ponta de tabela, como o Bayer Leverkusen, como o Borussia Dortmund, como o próprio Bayern de Munique, o Mainz marcou gol em todas essas equipes. E a gente ainda tem um aspecto que talvez possa vir a nosso favor, a gente não tem a escalação ainda, mas o Mönchengladbach joga no meio da semana pela Champions, né? Então isso pode fazer com que o treinador poupe alguns jogadores, ou se entrar com o time todo titular e o Mönchengladbach meter 2-0 ainda no primeiro tempo, pode poupar alguns jogadores e isso de alguma forma pode dar uma brecha ainda maior para o Mainz ir lá e deixar o seu gol. Então por isso a minha dica de aposta para esse jogo é um ambas marcam sim, está na casa de 1,60, né? Então vejo o valor, gosto tanto pelo confrontos diretos quanto pelo que o Mönchengladbach mostra dentro de casa, né? Uma equipe que faz muitos gols, mas que também costuma tomar os seus gols com bastante frequência. Então essa é a dica para Borussia Mönchengladbach e mais jogo no sábado. Agora, pessoal, a gente vai para os jogos aí de domingo, eu estou com a minha cola aqui, né? E o primeiro jogo que eu gostaria de compartilhar com vocês, ainda pelo campeonato alemão, é o jogo entre Augsburg e Bayer Leverkusen, 9h30 da manhã do domingo, logo cedinho, né? E aqui eu acredito que nós vamos ter um jogo, né, se a gente analisar o histórico, né, e a própria equipe, o Leverkusen é mais time, costuma levar a melhor sobre o Augsburg, mas nós temos um fator que talvez possa prejudicar de certa forma o Leverkusen, que é o fato de ter jogado na quinta-feira pela Europa League, foi jogar fora de casa contra o Young Boys, perdeu de 4-3, então fez um jogo bastante movimentado, um jogo bastante corrido e pode ter alguns desgastes, né, ainda estar desgastada por causa desse jogo. E lembrando que na próxima quinta eles vão jogar o jogo da volta. Então vejo que um Leverkusen pode não estar com a sua força total, tanto em termos de jogadores, mas mesmo entrando totalmente titular, né, a gente sabe que existe esse desgaste de ter feito um jogo pesado aí há poucos dias atrás.
E o Augsburg está totalmente descansado, né? Teve tempo para treinar, então acredito que é uma equipe que vai entrar com todo o gás, né? O Bayer Leverkusen, ele se mostra uma equipe que oscila bastante e que toma bastantes gols, e eu não vejo nenhuma surpresa, por exemplo, do Augsburg ir lá e fazer pelo menos 1, 2 gols jogando dentro dos seus domínios. E para esse jogo, então, nós também vamos para o mercado de ambas marcam sim, né? O Leverkusen tem um grande potencial, a gente sabe disso, né? O Augsburg não é lá essa equipe toda, mas por tudo que eu analisei, por tudo que eu comentei aí com vocês, eu acredito que nós podemos ter um golzinho para cada lado nesse jogo, até mesmo porque o Augsburg precisa vencer para sair lá de baixo, né? E dar uma respirada mais tranquila aí nessa tabela. E o Leverkusen também é interessante que vença para se manter ali na briga pelo topo, né, na elite do campeonato alemão, né? Então acredito que a gente pode ter sim um jogo movimentado e a gente pode ter um jogo de pelo menos um golzinho para cada lado. Ambas marcam sim, aproximadamente 1,70 odd, que me agrada bastante aí para esse jogo. A gente continua na Alemanha, mas agora nós vamos para a Bundesliga 2, jogo entre Würzburg Kickers e Hamburgo, né? Hamburgo, atual líder aí da competição. É um jogo que eu acredito que tem tudo para ser muito movimentado, um jogo de gols, porque o Würzburg Kickers é aquela equipe que se joga para cima, que vai para cima de qualquer jeito. E, cara, o Hamburgo é uma equipe que, principalmente jogando fora de casa, faz muito gol, mas também leva bastante gol. Então, analisando todo esse cenário, né, o Hamburgo que precisa vencer ali para voltar, né, de volta aí à elite do campeonato alemão, voltar para a Bundesliga 1, eu vejo um jogo que nós temos totais condições de ter pelo menos 3 gols aí nessa partida, tá? Até mesmo o primeiro jogo entre elas foi 3-1 Hamburgo, mostrando que de fato elas tendem a fazer um jogo aí bastante movimentado, beleza? Então, dica para esse jogo, mais 2,5 gols na casa de 1,72, 1,73, também me agrada bastante aí para esse jogo entre Würzburg Kickers e Hamburgo. E por fim, nós vamos para a Suíça, no jogo entre Lugano e Luzerne, né? Meio-dia, um jogo também que, se a gente analisar os últimos 3 confrontos diretos entre essas equipes, nós tivemos ambas marcam. O Lugano em casa, nos últimos 3 jogos, nós tivemos ambas marcam. O Luzerne jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, nós tivemos ambas marcam. Então eu não tenho para onde correr, vejo um jogo bastante movimentado. Quem acompanha um pouquinho aí do campeonato suíço sabe, né, que costuma ser um jogo bem corrido, do nada pipoca aí 1, 2, 3 gols, tá? Então, para esse jogo aí, a gente vai também de ambas marcam, cotação batendo próximo de 1,80, né? Tá 1,78 nesse momento, então vejo bastante valor por todo o histórico, pela característica das equipes, pela característica do campeonato. Vejo que pode ser uma excelente entrada aí para esse jogo, tá? Lembrando, pessoal, que as dicas que eu passo aqui, você não é obrigado a concordar comigo. Aquilo que você achar que não faz sentido, cara, simplesmente você vai lá e não faz, tá? E gestão de banca sempre, né? Por mais que eu esteja passando aquilo que eu julgo de melhor aqui para vocês, é sempre importante a gente fazer a gestão de banca, porque aqui não é uma ciência exata, aqui a gente trabalha no mercado especulativo, em que tudo pode acontecer, então faça a sua gestão de banca, para que, se as coisas não acontecerem como a gente planeja, né, você ainda está tranquilo, está com a sua banca ali em condições de ir recuperando esse valor aí pouco a pouco. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Link da VBET está aqui na descrição. Vamos para cima. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.